Você sabe o que é o dízimo? Dízimo é a forma concreta de expressarmos nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. Quando somos dizimistas, assumimos junto com a Igreja a missão de anunciar o Evangelho da Alegria. Para que é utilizado o dízimo? Colaborar para a realização do culto divino e da evangelização, prover o sustento do clero e de outros ministros, participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da Igreja. O dízimo deve ser partilhado na comunidade que pertencemos, onde participamos das missas, das formações, onde recebemos o sacramento. Mas com quanto devo contribuir? O valor do dízimo deve ser algo que faça sentido para mim e para a comunidade, sendo ele aquilo que o coração e a fé de cada um determinar. Por falta de tempo ou organização, muitas vezes esquecemos do dízimo, deixando-o acumular por meses. Pensando em você, criamos o Sou Dizimista. Sou Dizimista é o aplicativo que te ajuda no compromisso do dízimo. Prático e seguro, garante que você possa contribuir com a sua paróquia e comunidade, com um toque em seu celular. Simples assim. Faça a experiência de ser fiel no dízimo. Baixe o aplicativo em seu celular. Ser dizimista, ato de amor para com Deus e o próximo. Dando sequência aí no nosso assunto, você e o André falavam desse encontro, Aristides, esse encontro pessoal com Deus, que é o que leva realmente o dizimista a ser tocado dentro da sua questão da partilha e da solidariedade. Nesse momento de pandemia, mas não só nesse momento, quais são as atividades, as ações, como que essa paróquia, esse padre, essa equipe que está à frente do dízimo, pode se movimentar e proporcionar situações que permitam esse encontro, Aristides? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu até estou trabalhando esse tema de uma maneira mais ampla. Até vou te propor depois, para ser fiel, de nós abrirmos um curso, talvez, porque isso mereceria pelo menos uns 4 ou 5 encontros, porque nós vivemos um período da história tão especial, Rosângela e André, que merece uma atenção muito especial nova, que eu vou chamar de assim, são os novos desafios. Não há como pensarmos na paróquia de modo isolado no planeta. Eu não posso pensar que a paróquia é uma instituição soberana acima do bem e do mal, impermeável a todas as referências, a todas as adversidades, a todos os movimentos sociopolíticos, culturais e econômicos a nosso derredor. A igreja está sofrendo agora com a pandemia. Um dos seus sofrimentos é exatamente o financeiro. A minha empresa está sofrendo disso, a empresa do vizinho de frente está. As organizações vão fechar, muitas irão falir. Então, estamos num movimento agora de buscarmos alternativas, de buscarmos conhecimento. E muitas vezes nós não temos esses conhecimentos porque fomos pegos de surpresas por essa pandemia. Mas algumas coisas nós já podemos, por exemplo, entender. Por exemplo, o isolamento social mudou a maneira de consumo. Nunca mais esse capitalismo que nós vivemos hoje experimentará essa glória dourada do consumo pelo consumo, porque o isolamento nos permitiu entender que não precisamos de tanta coisa para viver.
Eu mesmo não comprei peça nenhuma, né? Eu não tenho feito nada, gastei muito menos de gasolina. A gente gasta demais. Como é que eu penso na paróquia? Nós podemos também, nas nossas paróquias, repensar o nosso modo de custo. Eu posso, talvez, comprar uma casula mais barata. Eu posso, por exemplo, adquirir apetrechos litúrgicos em preços módicos que possam se adequar às realidades econômicas da paróquia naquele momento. Papa Francisco, por exemplo, vem nos dizendo: vamos trocar nossos carros de luxo por carros, de fato, que realizem a missão sem causar nenhum tipo de escândalo. Olha que interessante já isso. Eu não posso mais pensar na paróquia sem pensar em que ela convive com o meio ambiente. A Laudato Si vai nos falar sobre essa casa comum e que precisa ser cuidada. Eu preciso pensar na captação da água. Eu preciso pensar agora que quando essas pessoas voltarem para o ambiente paroquial, e vale aqui lembrar, vão voltar aos borbotões. Nossas paróquias ficarão lotadas. Como é que nós vamos acolhê-los dentro do aspecto sanitário? Nós vamos ter que ter álcool gel, nós vamos ter que ter pia, nossos banheiros terão que ser adaptados, nós teremos que nos adaptar a essas novas realidades. Por quê? Porque eles vêm nos espreitando. Como é que nós vamos promover o encontro das pessoas com Cristo se os isolamentos e sobre as dificuldades e medos que virão vão fazer com que nós tenhamos mais dificuldades? Por exemplo, hoje nós já temos uma dificuldade na evangelização urbana, que é de você conseguir realizar qualquer evento católico num condomínio. É uma questão de barragem. Agora, essa dificuldade será sanitária. As pessoas terão medo desses encontros, de levar gente para dentro da casa delas. As ferramentas, por exemplo, de tecnologia, serão fundamentais para a gente poder sanear isso. Eu vejo hoje meu pai todo santo dia. Meu pai está com Alzheimer, está velhinho já, então todo dia eu ligo para ele, eu quero ver como é que ele está. Como é que eu faria se eu não tivesse essa tecnologia à minha disposição? E o que é que aconteceu nesse período? Todos os projetos tecnológicos que estavam para ser lançados, as grandes startups do mundo inteiro, tiveram que acelerar seus processos. Ou seja, nós mudamos o nosso jeito de fazer negócio, nós mudamos o nosso modo de consumir, nós mudamos o nosso modo de se relacionar, nós mudamos tudo. Não podemos achar que as nossas igrejas voltarão a abrir suas portas e tudo vai continuar igual. Não, ela terá novos desafios. E a pastoral do dízimo terá esse desafio. Um deles, por exemplo, é a falta de moeda. Eu falava com um padre outro dia. Pode esquecer sua cestinha de coleta. Esquece isso, porque em mais 2 ou 3 anos não vai ter papel mais. E Aristides, o que nós vamos fazer sem as ofertas? Não, as ofertas vão poder continuar. Vamos botar maquininha. E ele falou, mas isso não é uma coisa capitalista? O quê? Que nós vivemos dentro das nossas paróquias que não recebe influência de qualquer regime político. O que nós precisamos, sim, é entender que esse organismo vivo precisa se readequar. E, às vezes, quem não permite essa readequação, às vezes é quem está à frente disso. E, olha, não são só padres, não. Eu conheço padres extremamente ousados e arrojados que querem fazer a mudança, mas nós temos leigos enraigados demais numa tradição medieval, que querem uma igreja pré-conciliar e que inibem qualquer tipo de mudança. E estes estão percebendo, neste momento da história, que fracassaram diante da pandemia. Não tem respostas para elas, como nenhum regime político tem. Então, são momentos muito novos e duros que nós vamos ver e nós vamos precisar nos adequar. Nós temos muita coisa para fazer nas nossas paróquias, no ambiente paroquial. Uma das coisas que eu abro, inclusive agora para o André, me causa muita estranheza. Eu fui para Lucas do Rio Verde e fiquei encantado porque diante da frente da paróquia, de frente a uma das capelas, tem um centro social de saúde, que eu não me lembro o nome que eles dão lá em Lucas do Rio Verde. E aí eu ficava vendo, são 2 espaços públicos, ou seja, para que as pessoas possam usufruir. O nosso, católico, fechado.
o espaço social aberto e empinhado de gente. Nossas paróquias não podem mais se abrir apenas para fazer celebração. Nós não podemos ter um espaço apenas para formação daqueles que são nossos enquanto pastoral. Nossas paróquias precisam ser um espaço de convívio da comunidade. Nós precisamos abrir para a arte, nós precisamos abrir para o debate político de políticas públicas, nós precisamos abrir para os idosos. Eu conheço experiências lindas, onde os padres estão colocando no espaço igreja parques para crianças, ao mesmo tempo aquelas ferramentas de fazer ginástica para idoso. É bonito de ver os dois convivendo junto. A nova paróquia, essa nova instância vai perpassar por isso. E vamos precisar de dinheiro para isso? Vamos. Aí entra aquela questão, Aristides, mas vocês colocaram agora há pouco que nós não podemos nos concentrar no bolso do cidadão. É verdade, porque o dízimo é consequência de trabalho evangelizador. O dízimo não é uma mendicância que queremos que o cidadão tenha no bolso. São Carlos, a Diocese de São Carlos, concluiu essa semana um trabalho espetacular e vão distribuir cestas básicas e medicamentos para mais de 8.000 famílias. Mas o dízimo veio junto. Olha que coisa bonita. Eles fizeram um trabalho de solidariedade, eles tocaram naquilo que era nevrálgico nesse momento, porque todo mundo sabe que a única vacina eficaz contra o coronavírus é a solidariedade. E quando eles entregavam as cestas, entregavam também seus dízimos. Olha que interessante. Não é uma experiência bonita isso, André? Não é, Rosângela? Então, eu faço esse trabalho. Com certeza, Aristides. E eu imagino, assim, ó, que esse entregar do dízimo junto com o entregar da solidariedade, ele tem que perpetuar a nossa igreja de hora adiante, de agora para frente. Creio que o André, em toda a sua experiência de todos esses anos como missionário no Brasil, deva ter exemplos de coisas que aconteceram que ilustram também isso que o Aristides está falando. Fala um pouquinho para nós, André, sobre essa tua experiência, sobre algum exemplo, talvez assim, na prática, do que aconteceu já na tua vida, dessa tua experiência enquanto missionário, onde tudo isso que nós estamos conversando do dízimo como um organismo vivo e que se renova a todo dia, como o Aristides falou, hoje o dízimo está assim, não é o mesmo do ano passado e não será o mesmo do ano que vem, então a gente tem que estar sempre acompanhando essas novidades, isso que está chegando de novo, mas sem perder a essência, que é a questão do encontro pessoal com Jesus, que nos leva à solidariedade. Então, fala um pouquinho para nós aí sobre essa tua experiência, o que você tem para enriquecer toda essa fala do Aristides, por favor. Liga o seu microfone. Olha, há pouco, logo no início, nós falávamos muito que nós não deveríamos fazer experiência nossa do dízimo nos apegando, presos àquilo da história, do passado, como se o nosso dízimo fosse igual o dízimo do Antigo Testamento. Não é mais igual o dízimo do Antigo Testamento. A nossa experiência é a experiência do hoje, do Cristo ressuscitado, vivo, está presente no meio de nós e está presente de várias formas, né? A pandemia tem nos levado a entender que Jesus não está presente somente na Eucaristia, ele está presente nesses atos de solidariedade, está presente no cuidado, na relação familiar, ele está presente na palavra que nós escutamos. Então, Jesus está presente. E nós vemos, a partir do próprio Jesus, ele expressar, né, que ele estava nu e nós não vestimos, estava com fome e não demos ele de comer. E muitas vezes o Aristides, com certeza, tem visto muitas pessoas fazer esse questionamento. Mas se eu dou uma cesta básica, eu não estou entregando meu dízimo, a gente já ouviu isso várias vezes. Se confundem muito a forma da caridade pessoal, a minha relação para com o irmão, dessa minha relação para com Deus, que se faz e se realiza também para o irmão. Então, como o Aristides dizia, não podemos imaginar a igreja apenas como um centro litúrgico, que apenas celebre, que apenas está ali para catequizar aqueles que ali chegam, mas como uma casa de portas abertas. A paróquia, já nos diz o documento, paróquia quer dizer casa. E a casa é o lugar onde nós vivemos da forma mais acolhedora, mais à vontade. Na nossa casa, a gente não só reza. Na nossa casa, a gente brinca. Na nossa casa, a gente dança. Na nossa casa, a gente come.
né? Na nossa casa, é na nossa casa que a gente se sente mais à vontade de dizer bem assim, eu estou passando uma necessidade. Me socorra. Eu preciso, é na nossa casa. Paróquia é isso, é casa. Não só casa de oração. Claro que Jesus vai dar essa evidência. Minha casa é uma casa de oração. Mas também a gente tinha que entender o que significa oração. Porque muitas vezes a gente se perde na oração apenas em uma repetição de palavras, uma repetição de linguagem, e do falar com o invisível sem obter uma resposta. E a resposta muitas vezes vem por cada um de nós. Nós damos a resposta àqueles que clamam hoje. Quantas pessoas estão clamando a misericórdia de Deus, e somos nós que podemos agora fazer com que essa misericórdia se torne presente. Uma resposta daqueles que clamam por um pão, aqueles que clamam pelo aconchego, pela acolhida. E aqui, já há muito tempo que a igreja está dizendo, quando a igreja vai falar, e aqui no documento 106, né, do dízimo, vai até acabar com aquela dimensão que teve o seu valor, não acabar, qualificou a dimensão, que seria a dimensão social, que no lugar de ser uma dimensão social, é uma dimensão caritativa. E há uma grande diferença, né? Muitas vezes a gente pode fazer socialismo, né, e não fazermos caridade. Porque a caridade tem rosto, a caridade tem afeto, a caridade abraça, a caridade está próxima. Né? Uma coisa é você dar uma marmita para alguém, outra coisa é você sentar com aquele alguém e comer junto com ele. Há uma grande diferença. Uma coisa é você dar um cobertor, outra coisa é você vestir o outro com cobertor. Então, na nossa dimensão do dízimo, como o Aristides disse, que olha como as pessoas agora se sentiam sensíveis e levavam a cesta, e junto com a cesta levavam o dízimo, porque eles não querem mais desassociar uma coisa da outra. Eles querem entender que essa experiência com Deus vai muito mais além de um pagamento. E eu quero dizer assim, a nossa experiência, nesse período todo de caminhada, nós temos visto que, apesar de tanto que o MEAC já falava da dimensão social, da dimensão religiosa, da dimensão missionária, sempre ficava na religiosa. Sempre o dízimo era para a dimensão religiosa. O tempo inteiro era para a dimensão religiosa. Que a igreja depois veio entender que a religiosa ela poderia ser também eclesial, porque nem sempre era só o culto a Deus, mas o culto à própria igreja, a relação com a igreja. Né? Mas tem a dimensão missionária, que a gente sim ainda ocupa um espaço, mas a dimensão social, que a igreja afirmou caritativa, ficou a desejar. E eu quero dizer que isso já começa num processo de gestão. Nós não podemos entender que a caridade é uma despesa. A caridade é o maior investimento que a paróquia faz. Porque você investe na vida do outro e você investe na vida de quem partilha, na vida de quem participa, na vida de quem entrega. E aqui a Rosângela me perguntava quais as experiências. Eu já fiz a experiência muito próxima a uma paróquia que logo no início da caminhada, logo quando a gente ouviu o MEAC falar da importância da dimensão social, a gente ali abraçou a causa, vamos ver. E a paróquia já tinha diversos organismos sociais, creche, lar de idoso, só que ela fazia uma campanha à parte para a creche, para o lar de idoso. É como se fosse outro organismo que não tivesse a ver com ela. E em algum momento se ia no altar para pedir uma doação para o lar, outra hora ia para o altar falar de dízimo. E o fiel ficava talvez meio confuso, porque ele ficava dividido. Eu ajudo lá, eu ajudo a igreja. Eu ajudo lá, eu ajudo a igreja. Porque nós sabemos, inventamos muitas campanhas, mas o bolso é o mesmo. Não podemos continuar essa ideia. Mas no momento em que a igreja disse, não, o lar é nosso. A obra é nossa, a obra é sua enquanto igreja. E por isso nós estamos assumindo esse compromisso, estamos assumindo essa responsabilidade. Graças à nossa participação, todos, até aqueles que não eram dizimistas, entenderam que como igreja eles cuidavam do lado idoso, como igreja eles cuidavam da creche, como igreja, e aí a partir da participação a igreja quis cuidar também de uma comunidade terapêutica.
E o dízimo não subiu 20%, não subiu 50%, não subiu 100%. O dízimo foi muito mais além. Por quê? Por causa que essa relação, e é isso que nós temos que entender, como a Aristide vai dizer assim, quando eu compreender que o meu dízimo é uma experiência de gratuidade com Deus, porque eu sou grato a Ele, então eu não espero retorno, mas eu quero realmente entregar a Ele. Eu quero dizer uma coisa, né? Nós temos que ter um pouco da sensatez do André, mas nesse André que vos fala, não. É do André, que estava lá no Evangelho da semana passada, na multiplicação dos pães. Enquanto um dos discípulos ficou desanimado e ali disse, Senhor, ainda que nós tivéssemos tantos e tantos, teríamos que trabalhar o ano inteiro, né, para poder sustentar esse povo todo. O André viu naquele menino que tinha nem 5 pães e 2 peixes a esperança de que se poderia fazer muito mais. Nós, enquanto agente de pastoral, nós temos que também entender o dizimista como um ser de esperança, que nos dá esperança e levar isso para ele. E aí, a partir também das nossas atitudes, e qual é a atitude? A atitude de Jesus. Trazei-o, traga esse menino aqui, traga. E também, ao mesmo tempo, cada um de nós fazemos a atitude do menino. A gente vê isso no livro Fazer Experiência, do menino que poderia, à parte, fazer qualquer coisa e oferecer os 5 pães e 2 peixes, e ali a gente viu alimentar uma multidão. Eu acho que essa participação nossa e essa nossa conjuntura de entender que o dízimo não é só mais para comprar rocha ou para comprar vinho. Não é para poder pagar a conta de energia. Não é apenas para pagar o funcionário ou a compra do sacerdote, mas é para que a igreja continue sendo essa presença de Jesus nos dias atuais, né, nas realidades atuais. Eu acho. Exatamente. André, muito bem colocado. E eu vejo assim que nesse momento, conversávamos já em outras lives com Aristides, está muito latente essa situação de que nós precisamos dessa mudança cultural, desse novo momento onde a solidariedade ela vem emplacando com força. Aquilo que antes era suficiente, eu pertencia a essa comunidade, então eu me sentia responsável pela manutenção dela. Hoje já não se vê isso como suficiente, né, Aristides? Mas assim, ó, a gente tem uma pergunta aqui do Marco Jordan. Ele pede como que as paróquias, os leigos, os padres, podem estar abrindo para a comunidade, Aristides, em relação à questão dos números. Isso hoje é uma questão assim, que dá bastante polêmica, bastante dificuldade, porque às vezes a paróquia ela tem uma reserva, um dinheiro lá que ela tem guardado para sua manutenção, para uma emergência, todos nós precisamos ter, né? E aí as pessoas ficam em dúvida, mas o que a gente vai mostrar? Nós vamos mostrar, por exemplo, que a gente gasta X mil reais na dimensão eclesial, na dimensão que a gente gasta tão pouco na dimensão caritativa. Então, hoje isso é um problema que a gente percebe em N paróquias. Quando você começa a fazer uma prestação de contas real, para que as pessoas comecem a entender aquela dinâmica, nesse início, ainda como as nossas paróquias não estão conseguindo fazer essa questão da parte caritativa, porque precisa haver um trabalho de melhorar também essa questão do dízimo para que as paróquias consigam fazer isso, então fica-se nesse dilema. Eu mostro, mas aí eu vou ser taxado pela comunidade de que eu estou gastando muito aqui e pouco na caritativa, ou eu não mostro e aí isso causa uma certa falta de pertença daquela pessoa à comunidade. Como resolver essa situação, Aristides? Daria uma semana de retiro, né? Só essa pergunta. Mas a grande verdade é o seguinte, não há nada mais importante para que se viva no momento, hoje, já foi ontem, mas hoje e sempre, de modo indelével, que é transparência. É preciso que se compreenda que aqueles recursos que estão ali não pertencem à entidade, elas pertencem a esse organismo vivo.
Esse recurso não pertence a um CNPJ. Ele pertence por direito a todas as pessoas que estão ali. Agora, é para o uso individual de cada uma dessas pessoas? Não, não. É para a formação, para a assembleia, para a projeção ao mundo espiritual de toda essa família chamada cristã. Então, é direito de cada cristão saber para onde seus recursos estão indo. Quando eu falava no início que há uma nova mentalidade de consumo, nossas paróquias precisarão mudar essa nova mentalidade de consumo. Vou lhe dar um exemplo. Eu estive em uma paróquia muito pobre do interior do Pernambuco, aliás, maravilhosa, de um povo queridíssimo, que arrecadam por dízimo duramente, porque é uma região de muita pobreza, R$22 mil por mês. Mas o padre acabava de vir da Expo Católica. Por isso até havia me convidado para ir para lá, onde ele havia comprado uma casula de R$30 mil. Então eu pergunto, alguma coisa não está correta aqui. Por quê? Porque eu estou gastando mais do que a comunidade tem condições de suportar. É um consumo desnecessário. Cristo não fica mais Cristo por conta da renda e do brilho da roupa. Ou se está usando um barrete, ou seja lá o que for. Vamos pegar como exemplo o que aconteceu com o Papa Francisco agora, nesta imagem que vai circular o mundo, historicamente, para o resto da história da humanidade. Francisco atravessa, ele rasga a Praça São Pedro na simplicidade de um padre. Ele não tinha renda, ele não tinha ouro, ele não tinha nada. Então, é um redimensionar nessa estrutura de estarmos nisso. Depois existe uma outra questão que nós precisamos compreender na prestação de contas. Quando eu digo, por exemplo, gastei R$3 mil de energia esse mês, eu não gastei, eu investi. Por quê? Porque isso significa que eu tenho 30 organismos vivos, ou seja, pastorais e movimentos, e que de segunda a segunda usaram todas as nossas salas para formação. Dizimista, Deus lhe pague. Você nos deu a possibilidade de treinar e formar pessoas. Como é Enquanto o diferente, mundo, claro, enquanto o mundo se especializa em corromper crianças e adolescentes com droga e com sexo, nossas paróquias investem pesado na catequese. Nós educamos na fé milhares e milhares e milhares de crianças. Eu desafio nossos bispos, nossas dioceses, façam outdoors, espalhem nas suas regiões geográficas. Dizimista, Deus lhe pague, porque a nossa diocese educa na fé 50 mil crianças, 100 mil crianças. É isso que nós da Igreja Católica fazemos hoje, Rosângela. Sim. Mas que é curioso que uma pastoral não saiba o que a outra faça. Pois é, Aristides. Como é que eu posso ter um braço direito que não sabe o que o esquerdo faz? Você tocou num ponto muito importante, que é dessa visão, desse como mostrar esse valor, né? Porque assim, o que acontece? Muitas vezes o padre, ele olha também para aquele número e talvez nem ele, nem o pessoal do CAEP, ali do Conselho Econômico, não consiga ter essa dimensão. Então, olhando para o dízimo como um organismo vivo, né? E eu gosto de fazer uma comparação, Aristides, da igreja como se fosse a nossa casa, né? A nossa casa, a gente tem a família, a gente tem o pai, a mãe, os filhos, outros têm, né? Então, assim, ó, lá na minha casa, a gente compartilha com os nossos filhos tudo o que acontece. Todos nós somos responsáveis por aquela casa. Então, o Marcos, ele sempre fala, olha, filhos, essa energia que a gente está gastando aqui, nesse momento, a gente pode economizar, porque não tem ninguém usando, para a gente investir em outra coisa. E eu percebo, assim, que nós, na igreja, enquanto leigos responsáveis, leigos de lideranças, e os padres, nós somos aqueles pais que blindam as informações para os nossos filhos, que são a comunidade. E aí, criamos crianças mimadas. E como que essa comunidade vai ter o entendimento de tudo isso que acontece? Passa por essa questão da informação. E aí o André falava muito da gestão, né, André? Que é necessário e também cai um pouco nesse teu trabalho que você está trabalhando hoje, que você faz hoje, em relação à própria gestão de uma diocese como um todo. Você também tem experiência de apoiar enquanto
gestão uma paróquia, então você também tem conhecimento disso. Você poderia complementar essa fala do Aristides, André, em relação a essa questão de como estar facilitando esse acesso, essa informação da gestão e também da questão do que é feito na paróquia e na diocese com os nossos, com as pessoas que estão assistindo, por favor? Olha, o Aristides falou muito bem sobre a questão de a gente deixar com mais clareza o efeito daquilo, que muitas vezes também a gente tem uma visão errônea de poder dizer que compartilhamos números, mas números apenas econômicos. Ou seja, dizemos quanto arrecadamos e quanto gastamos. Nós não falamos o efeito, e esse é o grande, como disse o Aristides, o problema é esse. Não é quanto gastamos na catequese, mas é o efeito da catequese. Porque muitas vezes até o pai da criança que está na catequese não é dizimista e ele viu várias vezes prestar conta e ele não percebeu que o filho dele estava tendo a graça de ser contemplado pela experiência dos outros que estão ao redor dele. Porque nós não passamos, nós estamos sempre presos ao objeto e não ao fim. Nós estamos sempre presos ao objeto meio, não ao objeto fim. Nós estamos preocupados para que o dízimo compre o banco da igreja. E não falamos, eu sempre digo isso, e nós não falamos ao fiel que o dízimo é para que ele se sinta acolhido e possa se sentar. E é por isso que compra o banco da igreja. André, e nesse sentido que quando a igreja começa a trabalhar mais eficientemente com as obras caritativas, como a Aristides deu o exemplo ali da questão das cestas básicas, o fiel, ele engaja, porque ele está conseguindo visualizar essa aplicação, correto? Exatamente. Então, perceba-se assim que talvez o grande desafio das nossas paróquias esteja nesse mostrar, nessa educação e também nesse acolhimento, porque a partir do momento que a gente conseguir explicar, que a gente conseguir começar a falar a respeito disso, e eu compartilho com vocês uma informação. Agora, no tempo de pandemia, muitos padres e equipes de pastoral estão utilizando a tecnologia para se comunicar com os fiéis, certo? Então, eu vou citar um exemplo de uma paróquia, por exemplo, que eles têm os grupos de WhatsApp e todos os dias eles mandam as atividades que estão sendo realizadas na paróquia para que os fiéis fiquem informados. O dízimo aumentou nessa paróquia. Por quê? Claro. Porque antes da pandemia, Aristides e André, as pessoas não sabiam que era feito tudo aquilo. Tinha muitas pessoas que eram de uma determinada área pastoral, elas só conheciam aquilo, a área delas. Elas não sabiam que existiam N outras, como a Aristides falou, 30 pastorais. Então, há de se pensar nessa questão da tecnologia também, em relação a essa questão, tanto do acolhimento das pessoas, quanto da comunicação, quanto também dessa igreja em saída. Aristides falava numa das outras lives nossas, e a gente discutia até por fora, né, Aristides, que a igreja ela está, em alguns momentos, parada no seu local, esperando que os fiéis venham até ela, certo? E como é essa dinâmica agora, Aristides? Fala um pouquinho para nós sobre isso, sobre essa igreja em saída, em toda essa nova situação que estamos agora. Queridos, nós vamos ter que pontuar algumas coisas, eu estou vendo aqui por causa do horário. Eu vou ser bem sucinto. A primeira... E a gente, para a gente encerrar daí também, Aristides. A primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: nós não podemos ter medo de prestar contas, de achar que o povo vai se afastar da gente porque nós temos uma reserva bancária. Grandes multinacionais prestam suas contas em jornais públicos, que são seus balancetes, e ninguém deixa de comprar delas. As pessoas, elas desejam saber, sim, se aquilo que ela está fazendo está realizando alguma coisa. Esse é o ponto fundamental. Então, transparência sempre. Como que eu posso prestar essa conta? É no mural? É através de um jornal? As tecnologias estão aí para nos ajudar. Se você tem, por exemplo, o SMS ou o celular de todos os seus dizimistas, e praticamente todos usam celular, mande uma cartinha para ele de agradecimento todo mês com a tua prestação de contas. Isso vai trazer benefício para você.
Há padres, por exemplo, Rosângela, que falam assim para mim, estão querendo instalar na minha paróquia um controle de contabilidade para que o bispo fique sabendo tudo o que acontece. Primeiro, que não tem nenhum problema do bispo saber, não. Ninguém está roubando dinheiro da paróquia. Outra coisa que nós precisamos entender é o número de fiéis que chegam serão muito grandes. Um padre não dá conta de fazer com que todas essas pessoas entrem num processo de evangelização. E como é que eu entro em processo de evangelização? É na celebração da missa? Não, é no engajamento pastoral. Eu preciso ter mecanismos. Por exemplo, uma pastoral urgente agora, e que está sendo extraordinária, é a pastoral da comunicação. Mas como que a pastoral da comunicação pode atuar sem equipamentos de gestão, sem dados, sem números, sem estatísticas, sem projetores, sem equipamentos? Não existe meios. É ela quem está tornando possível essa acessibilidade. Então, daqui por diante, isso vai ficar cada vez mais crônico. Nós teremos pessoas que não estão afim de ir para a missa, ir para a igreja só para assistir missa. Pelo contrário. Outra coisa importante é, elas não irão nas nossas paróquias pós-pandemia para querer saber de dogma, de doutrina, Não. Elas estão querendo espiritualidade. Isso é o que elas querem. Elas precisam de uma palavra que a estoque e transforme os seus corações. Mais que isso, elas querem se comprometer com a obra. Como que um padre sozinho vai liderar todas essas frentes de trabalho? Então ele vai ter que ter um conselho de pastoral totalmente reformulado. Ele vai ter que ter uma equipe econômica, um conselho econômico completamente reformulado. Eu estou, inclusive, escrevendo um livro que devo lançar agora, daqui a 30 dias, para esse grupo, para esses dois grupos. Por quê? Porque vamos a pensar diferente, é pensar fora da caixinha. Não podemos achar mais... Olha, Boff escrevia anos atrás, e foi calado por conta disso. Olha que coisa curiosa. A igreja tem dois caminhos, a do poder e a do carisma. O poder pelo poder inibe o crescimento do carisma. Mas quando você atua com o carisma, ela lhe permite a liberdade da autoridade, não do autoritarismo. Olha que coisa linda que o Boff nos coloca. Pós-pandemia, precisamos de uma igreja de carisma. Essa igreja não aceita, não cabe nela essa coisa de direita e de esquerda. Eu sou progressista, você é de... Não cabe. Isso caiu de moda. Porque nós percebemos que nada disso resolveu para nada agora. O que nós precisamos é do carisma de cada um. O dom que Deus deu a cada um. É saber coordenar essas coisas, unir essas forças todas. Esse é o nosso grande desafio. E a pastoral do dízimo tem papel significativo dentro disso, porque é a única pastoral, a única que atua na atividade meio, para poder a atividade fim acontecer. Qual é a atividade fim das nossas paróquias? O anúncio da Boa Nova, preparar o encontro das pessoas com Cristo. Essas pessoas virão, Rosângela, virão, André. Elas vão sair do isolamento e vão vir em massa para as nossas igrejas. Nós precisamos estar preparados para elas. Nós precisamos saber como lidar com elas. Então, por isso que eu te falo, Rosângela, que merece que eu, Miguel e tantos outros parceiros possamos dar um curso aqui, talvez, entendeu? Abrirmos um curso sistemático para as lideranças, para os padres. O que nós podemos fazer? Que tecnologias podem nos ajudar em quê? A Servo Fiel, por exemplo, pode nos disponibilizar para fazer o quê e como? Isso vai trazer que resultado? É isso que o nosso povo, nossas paróquias estão precisando. Essas lives são só para levantar essa lebre. Exatamente. Em breve nós estamos preparando isso para vocês. Eu, por exemplo, estou preparando um curso para Servo Fiel agora, que é o dízimo na história da salvação. André pode trazer para a gente outra matéria. É um espetáculo esse menino, o que ele pode trazer para a gente sobre gestão diocesana, porque ele trabalha nisso, conhece esses desafios, ele sabe quais são as maracutaias e ele sabe quais são as soluções. Podemos ter um curso para isso. Vocês entenderam? Então, nós não estamos aqui querendo fazer confusão com as paróquias, mas transformá-las de fato num local diferente, apropriado, cristocêntrico. Nós queremos fazer a Praça de São Pedro regada da chuva,
exemplificada na simplicidade desse bispo maravilhoso que é Papa Francisco. Muito bem, Aristides. E veja, toda essa informação que nós estamos levantando a lebre, como você diz aqui nas lives, ela consegue atingir todos os cantos do Brasil hoje. Quem está buscando essa informação, ela está ficando agora de maneira online, acessível, e a quantia que a tecnologia pode nos permitir levar esse conhecimento a paróquias, a CAEPs, a padres, que estejam realmente desejosos de fazer essa mudança nas suas paróquias. Então, vai ficando aí a dica para o pessoal que tem acompanhado a gente nas lives, que a gente está, sim, trabalhando em cima de um trabalho aí, como o Aristides está falando. A André também já está aí agora ajudando a gente nessa questão da live de hoje. E toda essa dinâmica e esse conteúdo, ele vai ser muito bem estruturado para que possa se ter um método, um passo a passo, para apoiar as igrejas em diferentes estágios. Não vai ser um pacote, né, Aristides, que a gente vai simplesmente observar e colocar. Vai ser uma situação assim, onde cada igreja vai ter o seu encaixe, vai ter pessoas se comunicando também, não vai ser uma coisa assim, um robô. Então, assim, a gente está pensando com muito carinho, produzindo isso com muito carinho, e dentro em breve... Queremos ser um organismo vivo também, não é isso? Isso, nós também estamos nessa missão, Aristides, porque a gente percebe a dificuldade que existe nas paróquias, as pessoas estão com boa vontade, mas estão, às vezes, sem saber para onde ir. Então, esse nosso trabalho, creio que vai vir apoiar bastante. André, nós já estamos aí a 10 minutos e 26, nós sabemos que você tem um compromisso também agora, às 10h30, e gostaríamos de pedir que você faça uma fala final para encerrar a nossa live. Agradecemos a todos que tentaram assistir. Nós tivemos um probleminha de conexão, mas estamos gravando e logo em seguida estaremos disponibilizando, até por isso que não tivemos mais perguntas e nem iríamos conseguir responder devido ao tempo também. Mas, André, por favor, conclua para nós a live com a sua fala e daí também já se despeça aí do pessoal e do Aristides também da gente. Obrigada. Bem, pontuamos muito hoje a importância de sermos esse organismo vivo. E não podemos abrir mão de que esse organismo vivo, além de um olhar diferente com a realidade de hoje, encarnada nessa realidade, sabemos que, como nesse tempo de pandemia, o Aristides falou da importância da pastoral de comunicação, mas a importância do uso da tecnologia, porque é o que a pastoral da comunicação pode fazer hoje. E já percebemos, na nossa experiência, que a pastoral do dízimo ainda está um pouco distante dessa realidade. Duas realidades que a pastoral do dízimo está distante. Em primeiro lugar, ainda de um trabalho de pastoral de conjunto. Porque muitas vezes temos até uma boa PASCOM, mas que ainda não conhece a linguagem do dízimo, a linguagem da pastoral do dízimo. E temos uma pastoral do dízimo que não tem essa relação com a PASCOM, porque poderiam estar tendo um trabalho em conjunto para estar mais próximo. E devido a isso, a gente percebe que na nossa pastoral de comunicação hoje, são pessoas voluntárias, que não são voluntárias apenas no serviço de doação, mas até na aparelhagem. Muitas vezes o celular, a câmera, o computador é daquele indivíduo. A paróquia não predispõe e muitas vezes até a deficiência da transmissão, da qualidade de ali chegar devido a isso. Depois a informação. Nós temos tantas formas hoje de coleta de dados e ainda nós não temos os dados suficientes. Muitas vezes não temos nem o contato direto do dizimista para nesse momento de pandemia. Depois a preocupação agora no arrecadar o dízimo. Quanto desespero, porque não utilizamos os meios de tecnologia que temos. O momento da pandemia, o pós-pandemia, vai ser importante para você que nos acompanha agora, isso desde agora, dizer bem assim, o que é que está nos faltando? Talvez tínhamos a preocupação se estavam nos faltando agentes na pastoral. Mas as ferramentas para os agentes nós já temos. Já temos ferramentas para os dias de hoje, para essa igreja viva, esse organismo vivo. Se dá com aqueles... Meus irmãos, os bancos hoje já estão terminando com os caixas pessoais, a tecnologia quer evitar que as pessoas cheguem. Não. Nós queremos que as pessoas cheguem no nosso tempo para celebrar,
para poder se confraternizar, para poder se encontrar de outras formas. Mas nós também temos que chegar a essas pessoas e, como dizia até Padre Zezinho, né? Se nos condomínios não podemos entrar pelas portas, vamos entrar pelos telhados. Claro. E as fontes de tecnologia são essas hoje. Claro, então, claro. Aproveitando o momento, e eu quero dizer de forma bem clara, aproveitando o momento porque está aqui agora, está bem na sua frente, né? Está o pessoal aí da CFL, e não é a intenção do servo fiel. Mas eu, que sou um convidado hoje, posso dizer, está o pessoal da CFL aí, que pode lhe dar formas de tecnologia, de como você poder chegar mais próximo, de ter mais transparência, já que falamos tanto de transparência aí. Sem o uso da tecnologia, não existe transparência. Não se pode ter transparência. Né? Porque tudo vai ser um simples rascunho. E rascunho eu posso fazer em seu nome, colocar os números que eu quero, colocar as informações que eu quero, mas a partir da tecnologia, que não somente a paróquia está deixando bem claro a informação guardada, mas a informação que também já chega imediatamente àquele que compartilha, que partilha e que é membro dessa casa e por isso é responsável e por isso tem o direito de saber o que o seu dízimo e o dízimo dos seus irmãos tem realizado. Eu quero agradecer o convite do amado, do amigo Aristides, que tem sido... Eu que agradeço, querido. Realmente esse animador missionário para mim, e a Rosângela também pela acolhida, pela proposta, parabenizando a Servo Fiel por essa oportunidade que está dando a tantos que, já que não podemos chegar a tantos lugares, quem disse, não podiam, agora estamos podendo, graças a essa intervenção também da Servo Fiel. A vocês que nos acompanharam também, o nosso abraço, um abraço a tantos amigos que eu sei que está acompanhando e que estamos tendo a oportunidade de nos reencontrar nesse tempo propício. E, mais do que nunca, quero agradecer de forma muito especial a todos os nossos irmãos que têm testemunhado ser igreja, comunhão, a partir da nossa unidade de oração também pelo Aristides, né? A alegria de poder ter Aristides conosco, a alegria dessa manifestação de Deus, desse amor, que o Aristides dizia bem assim, olha, eu quero ficar porque eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero anunciar o reino. E muito mais nós necessitamos dessa presença. Muito obrigado. Louvado seja Deus. E vamos continuar rezando. Muito obrigado. Obrigada, muito André. Obrigado, querido. Obrigada, André. Aristides, um minutinho só. A gente já passou um pouquinho, mas dá para você dar um tchau para o pessoal. Queridos, é sempre muito bom estar com vocês. Espero que a semana que vem a gente venha com outro tema. E aguardem. Desejo que vocês tenham uma semana extraordinária. E lembrando sempre, nada será como antes. Então, saiamos da caixinha e abracemos essas propostas que o Cristo nos chama a fazer. Boff ontem dava uma entrevista, e muito bonita, quando ele dizia, somos todos nós filhos de Gaia e precisamos cuidar dela como Cristo cuida de nós. Então, termino com isso. É responsabilidade nossa, de cada um de nós, fazermos a nossa paróquia ser local de acolhimento. Como diz Francisco, a cada paróquia seja lar de Deus, de janelas e portas escancaradas. Muito bem. Aristides, obrigada. Obrigada, André. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigado. E aguardamos aí todos vocês também. Na próxima quinta temos live nova. Um grande abraço, que fiquemos todos com Deus e que Nossa Senhora nos abençoe. Até lá. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.